tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton, tá? Então vamos colocar como nota as leis de Newton. Bom, o que são as leis de Newton? Até aqui, né, a gente estudou o movimento dos objetos, né? E vimos que o movimento ele acontece por conta de algo que o causa, né? Ou seja, existe uma causa que promove o movimento. Só que até aqui a gente não estudou essa causa, a gente estudou o movimento uniforme, que era o movimento em que o objeto se move com velocidade constante. Movimento uniforme variado é o movimento que o objeto varia sua velocidade, né? E o que causa a variação da velocidade? Nada mais é do que a aceleração, né? Bom, dentro desse contexto de aceleração, ela somente acontece porque existe força. Então, as leis de Newton, ela vai tratar exatamente da força que causa a aceleração. Em resumo, nós temos que a força causa uma aceleração, certo? Que varia a velocidade. Então, a força ela causa uma aceleração que varia a velocidade. Então, só há movimento, ou melhor, o movimento somente começa por conta de uma força, né? Então, a força que é o agente que causa o movimento. Bom, e o que tem a ver Newton, Isaac Newton, né? No século XVI, Isaac Newton, ele estudou, né, as leis da física e com isso ele conseguiu formalizar leis em que rege o movimento, né? Seja o movimento com velocidade constante, seja o movimento com velocidade variável, ok? Então, a gente vai ver quais são essas leis que regem o movimento. Bom, temos a primeira lei de Newton. O que é a primeira lei de Newton? Ela é conhecida como lei da inércia. Bom, o que diz essa primeira lei? É que um corpo somente vai alterar seu estado de movimento se houver uma força resultante atuando sobre ele, tá? Então vamos escrever essa ideia aqui. Um corpo somente altera seu estado de movimento se houver uma força resultante atuante sobre ele. Bom, mas o que seria esse estado de movimento? O que seria isso aqui? Estado de movimento nada mais é do que uma característica do movimento, tá? Então, qual que é a grandeza física que caracteriza o movimento? É a velocidade, é uma dessas grandezas, tá? Então, o que está associado ao estado de movimento? A velocidade. Ela é uma característica do estado de movimento. Ou seja, se o objeto tem uma velocidade zero, essa é a característica do estado de movimento dele.
Se ele está com uma velocidade de 10, essa é outra característica de estado de movimento dele. Então, se eu altero, né? Se eu vario a velocidade, eu altero o estado de movimento. E nós vimos que se a velocidade varia, nós temos o que? Uma aceleração. E a aceleração, ela é então proporcional, esse símbolo aqui é proporcional à força. Então a aceleração é proporcional à força. Ok? Bom, outro elemento que está associado ao estado de movimento, nós podemos dizer que é a massa, tá? Por que a massa está associada ao estado de movimento? Porque se você fizer um exercício mental, né, a massa é dada em quilos, né? Se você fizer um exercício mental, você vai notar que quanto mais pesado é o objeto, né, maior é a dificuldade de alterar o estado de movimento, né? Então a massa também tem influência com o estado de movimento do objeto, tá? Isso está associado à inércia, que é o que? Somente altera o seu estado de movimento se houver uma força resultante. Quanto maior a massa, mais difícil é alterar esse estado de movimento, né? Então a massa é uma propriedade também, ou característica do estado de movimento. Ou seja, quanto maior a massa, há uma necessidade de mais força. Uma questão até lógica, né? Quanto mais pesado, ou melhor, quanto maior a massa do objeto, mais difícil retirar ou alterar a sua velocidade. Então, o que a gente tem que ver? Que a massa em quilos e a velocidade em metros por segundo, elas estão relacionadas ao estado de movimento. E se eu altero essas condições durante o tempo, eu estou alterando o estado de movimento, né? Se a gente considerar massa constante, ou seja, minha massa não altera, então eu altero o estado de movimento se eu alterar a velocidade. Então, se eu vario a velocidade no tempo, e se eu tenho algo que tem uma massa, isso me dá uma relação de força. É essa que é a lei que Newton vai fazer agora, que é a segunda lei de Newton. Então, isso aqui é a segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton diz? Que se eu tenho uma força, isso implica que minha velocidade variou no tempo mediante a um corpo massivo. Se minha velocidade variou, isso aqui nada mais é do que a aceleração. Ou seja, nós temos que a força é igual a massa vezes a aceleração. Essa aqui é exatamente a segunda lei de Newton, onde F eu chamo de força dada em Newton, M é a massa dada em quilogramas e A é a aceleração dada em metros por segundo ao quadrado, certo? Então a primeira lei prepara para a segunda lei e a segunda lei vai preparar para a terceira lei. Então vamos falar agora um pouco da terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. O que essa terceira lei de Newton diz? Que
Vamos pensar, somente a força se houver interação, né? Então vamos colocar essa ideia. Somente a força se houver interação mútua. O que é uma interação mútua? É uma interação entre que tem mais que eu tenho dois ou mais corpos, né? Se não houver interação, não há força. Ou seja, se eu tenho um corpo A isolado, ele não faz força em ninguém e também não sofre força de ninguém. Então, se eu tenho um corpo A e coloco ao lado dele um corpo B, certo? E eles podem se interagir de modo que o corpo A faz uma força no corpo B. E o corpo B vai ter que fazer uma força igual, só que de sentido oposto, no corpo A. Por que isso acontece? Porque se eu considerar esse sistema fechado, se eu somar a força de A em B mais a força de B em A, em termos de vetores, que a gente estudou na aula passada, nós vamos ver que a força de A em B é para a direita, mais a força de B em A é para a esquerda. Se essas forças são iguais, a força resultante é igual a zero. Ou seja, o meu sistema fechado aqui, ele tem força resultante igual a zero, ou seja, ele está parado. Então, se eu tenho dois objetos, né, isolados no espaço, que se interagem entre si, se eu colocar ele num sistema fechado, o meu sistema tem que estar parado. Ou seja, a força resultante do meu sistema é zero. Por isso que a terceira lei de Newton é válida. Ou seja, se eu somar as forças em termos de vetores, força de A em B mais a força de B em A, vai dar zero. Né? Por quê? Porque o meu sistema é fechado. Esse sisteminha aqui, ele é fechado. Se a força resultante dele fosse diferente de zero, meu sistema ele iria mover para algum lado. E isso não acontece, né? Por exemplo, se você tem um botijão de gás com várias moléculas de gás lá dentro, né? Essas moléculas estão se interagindo entre si, tem forças atuantes de molécula a molécula, e você soma todas as forças, a força resultante dentro desse botijão de gás vale zero. Por quê? Porque se fosse diferente de zero, você veria um botijão andando para um lado, né? Preferencial, né? Então, por isso que é válida a terceira lei de Newton. Então, com isso, a gente pode dizer que o módulo da força, vou colocar aqui em azul, né? Que o módulo da força de A em B tem que ser igual ao módulo da força de B em A. Certo? Isso aqui é verdade, que é a terceira lei de Newton. Bom, então a terceira lei de Newton também é conhecida como ação e reação. É a lei da ação e reação. Ou seja, se o corpo A faz a força no corpo B, o B tem que fazer a força no corpo A, de mesma intensidade e sentidos opostos. Bom, espero que vocês tenham entendido as leis de Newton até aqui e vamos fazer alguns exercícios de estudo, né, e aplicação das leis de Newton. Vou resolver alguns exemplos, né, para a gente entender como que funciona as leis de Newton, né? Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Uma força, exatamente esse aqui é o número 1. Uma força atua sobre uma partícula em movimento. A partir do instante que cessa a atuação da força, o movimento da partícula será retilíneo uniforme acelerado, circular uniforme, retilíneo uniforme retardado, nulo, a partícula para. Bom, se a gente for pegar a lei da inércia, o que a gente vai ter? Que um corpo mantém seu estado de movimento a menos que exista uma força resultante sobre ele. Ou seja, se ele já estava em movimento, por conta de uma atuação de uma força, e essa força se cessa, o que acontece? Ele vai manter seu estado de movimento, que é movimentar, né? Só que de uma forma
retilíneo uniforme, né? Por quê? Porque a partir do momento que você retira a força, ele vai manter seu estado de movimento, ou seja, ele mantém sua velocidade. Então mantém a velocidade v, e daí ele não altera, mas porque não existe força resultante sobre ele, ok? Vamos ver o segundo aqui, ó. Um corpo de massa igual a 5 kg inicialmente em repouso sofre a ação de uma força resultante de 30 newtons. Qual que é a velocidade do corpo depois de 5 segundos? Bom, esse exercício ele engloba tanto movimento uniforme variado quanto as leis de Newton. Bom, a gente vai usar a segunda lei de Newton para encontrar a aceleração, né? Por quê? Porque para a gente saber a velocidade, sabendo que é movimento uniforme variado, V é igual a V0 mais A vezes T, certo? O que acontece? Né? O corpo está inicialmente em repouso, então a velocidade inicial dele é igual a 0. Só que existe uma força de 30 newtons atuando sobre ele, só que isso, né, acontece, né, em 5 segundos. Bom, essa força de 30 newtons, ela vai causar uma aceleração que a gente vai encontrar. Essa aceleração vai ser usada aqui na nossa função horária da velocidade, tá? O que a gente vai fazer? Usar a segunda lei de Newton, certo? Ou seja, força é igual a massa vezes a aceleração. Se a força é 30 newton e a massa que foi me dado foi de 5 quilos, então força é igual a massa, que é 5 quilos, vezes a aceleração A. Se a força é de 30 newtons e a massa é de 5 quilos, o que nós vamos ter? Que a aceleração é igual a 30 newtons dividido por 5 quilogramas. Isso dá uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Bom, eu tenho agora a velocidade inicial que é 0 e a aceleração que é 6. Jogo na minha função horária da velocidade. Então vai ficar assim, ó, V é igual a 0 mais 6 vezes T. Bom, se o tempo é igual a 5 segundos, né? 5 segundos de tempo, o que eu vou jogar na minha função? O tempo igual a 5. Então, V é igual a 0 mais 6 vezes 5. Isso dá o quê? 30 metros por segundo de velocidade. Então, qual que é a alternativa? É a alternativa D. Ok? Vamos fazer um terceiro? Um bloco A homogêneo de massa de 3 kg é colocado sobre um bloco B, também homogêneo de massa de 6 kg. Então, o primeiro aqui é 3 kg e o segundo aqui é 6 kg. Certo? Que por sua vez é colocado sobre um bloco C, no qual se apoia na superfície horizontal, como é mostrado na figura. Sabendo-se que o sistema permanece em repouso, ou seja, a força resultante dele igual a 0, porque ele está em repouso, certo? Sabe que o sistema permanece em repouso, calcule o módulo da força que o bloco C exerce sobre o bloco B em Newton. Aqui a gente vai trabalhar a terceira lei de Newton, certo? Não foi dito na aula, mas o peso é a força da gravidade, onde a força peso é igual a massa vezes a gravidade. Lembra lá que em movimento uniforme variado, a gente falou que a gravidade é uma aceleração? Então a força da gravidade é a força peso. Bom, então o bloco A, se eu pegar o bloco A, eu tenho a força peso de A para baixo, onde o módulo dessa força do peso A é igual a massa de A vezes a gravidade. A massa de A é 3 kg e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso me dá uma força de 30 newton.
Ou seja, o bloco A tem uma força de 30 newton para baixo. Como o bloco A está em repouso e está interagindo com o bloco B, então o bloco B, ou seja, a força de B em A é uma força contrária, né? E quanto que vale essa força de B em A? A força de B em A também é 30 newton. Só que para cima, né? Então, contrária à força de A em B. Ok? Então, valendo a terceira lei de Newton. Certo? 30 newton. Só que o exercício não pergunta isso. Pergunta o módulo da força que o bloco C faz em B. Certo? Bom, o bloco B, por sua vez, tem uma força peso de 6 kg. Força peso de B. Mas além disso, ele tem a força peso de A em B, que também vale 30 newtons. Olha aqui, a força peso de A está atuando no B. Ou seja, a força de peso de A em B é igual a 30 newton. E a força peso de B, exatamente a força peso de B, é a massa de B vezes a aceleração. Isso dá o quê? Se o bloco B tem 6 kg, então a força peso de B é igual a 6 kg, vezes a aceleração, que é 10 metros por segundo ao quadrado, que dá 60 newton. Se eu for ver a interação no bloco B com C, o bloco C aqui embaixo, ele está recebendo uma força de 30 newtons, que é a força de A em B, mais a força do peso de B, né? Então, qual que é a força aqui? Força de B em C. A força peso de B em C é igual a força peso de 30 newtons, que é a força peso de A em B, o que né? Mais a força peso de B, que é de 60 newton. Isso dá o quê? 90 newton. E qual que é a força peso de C em B? Tem que ser válida a lei de ação e reação, né? Então, a força de C em B também é 90 newton. Porque o bloco B está parado. Ou seja, vamos colocar aqui, ó, em outra cor. Opa, apaguei tudo. Só apagar só esse. Então, aqui, ó, tem uma força de C em B aqui para cima, não é? Que vale 90 newton. E a força de B em C também vale 90 newton. Só que contrário, em módulo, né? Eu tenho que pensar em módulo. Ou seja, em termos de vetor, a força é isso aqui em módulo. Lembrando que tudo aqui está em módulo, né? No meu cálculo. Tá certo? Eu não estou olhando direção e sentido dessas forças. Bom, vamos fazer esse aqui. Deixa eu aumentar o tamanho dele. Um carro, vou chamar esse aqui de 3, tá? 3. Não, 4. Olimpíada Brasileira de Física. Um carro de cor preta e outro de cor branca colidem na interseção de duas ruas, como mostra a figura a seguir. No momento da colisão, apresentam velocidade de mesmo módulo. Sabendo que os dois carros são do mesmo modelo, qual das seguintes afirmações é verdadeira? O carro preto exerce uma força de maior intensidade sobre o carro branco do que o branco sobre o preto. Bom, se a gente for olhar a terceira lei de Newton, a força do carro
preto, a força que o carro preto faz no branco, o branco faz no preto, né? Então, essa aqui é falsa. Tem que valer a terceira lei de Newton. O carro branco exerce uma força de maior intensidade sobre o carro preto do que o preto sobre o branco. Também falso. O carro preto exerce força sobre o branco e este não exerce sobre o preto. Não, falso também. O carro preto exerce uma força sobre o carro branco de mesma intensidade que o carro branco sobre o carro preto. Verdadeiro. É impossível determinar. É possível determinar a intensidade da força que eles exercem, pois o choque é perpendicular. Não tem nada a ver isso aqui, né? Tem que ser válida a terceira lei de Newton. Tá? E por fim, esse exercício aqui tá 91, tá? Mas deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar como 5. Exercício 5. A figura mostra a escala de duas forças A e B, agora aqui da força do ponto de vista vetorial, tá? Claro que a gente estudou do ponto de vista vetorial estas, mas aqui a gente está falando de módulo, né, de intensidade. A gente não olha a direção e sentido nos cálculos, né? Olhou a terceira lei, né? Se a gente fosse olhar no cálculo, a força de B em C, ou melhor, o peso de B em C, vamos apagar aqui. Se a gente olhar do ponto de vista vetorial, o peso de B em C é igual, se eu colocar aqui para cima é positivo, é menos 90 na direção 90 na direção J. J é para designar a direção Y, né? E a força de C em B é igual a mais 90 na direção J. Tá certo? Sendo que J designa um vetor unitário na direção Y, né? A gente viu isso em vetores. Então vamos lá. A figura mostra em escala duas forças A e B no ponto material. Então aqui tem um ponto P, né? E tem duas forças A e B. Sabendo que cada escalinha dessa aqui vale 1 newton, né? Você pode ver aqui, conforme está aqui na nossa legenda. Bom, reproduza a figura justamente com o quadriculado em sua folha de resposta. Bom, represente na figura, letra A, represente na figura reproduzida a força R resultante das forças A e B. Determine o valor do seu módulo em Newton. O que eu vou fazer? A soma de vetor, a gente sabe que eu pego o primeiro vetor. Vou pegar o primeiro vetor, que é o B, porque vai ser mais fácil para mim. E do B eu ligo o A, tá? Então, no final do vetor B, eu vou ligar o vetor A aqui, ó. O resultante é qual? O início do primeiro ligado ao final do último. Aqui o vetor R, ó. O R, que é igual a força resultante, né? No nosso caso, ele tem quantos quadradinhos? Vamos contar. 1, 2, 3. 3 quadradinhos. Então, o módulo de R, que é a força resultante, é igual a 3 newton. Então, a letra A satisfeita aqui. Tá certo? Letra B. Represente também na mesma figura o vetor C de tal modo que se eu somar A mais B mais C vai dar 0. Eu vou copiar essa figura para fazer ela logo abaixo, tá? Colar. Aqui. Vamos fazer aqui logo abaixo. Bom, a gente vai usar somas de vetores novamente. No final do vetor B eu ligo o vetor A. E no final do vetor A eu tenho que ligar o vetor C nessa direção. Porque quando o vetor volta no mesmo ponto, a força resultante vai dar 0. Então, o vetor, essa aqui é a letra B, tá? Então, espero que tenham entendido e até a próxima aula.